Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Como fazemos todos os domingos a nossa fluidoterapia dominical, estamos aqui reunidos novamente para discutir sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Como fazemos todos os domingos, nós pedimos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que nos oriente, que nos ilumine durante este dia e durante toda a semana. Hoje eu vou falar sobre um trecho do livro Ceifa de Luz, chama Caso Grave. Tá? E o trecho que abre lá traz a mensagem de Jesus através de Lucas. Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nas palestras que Jesus tinha, com o povo em geral, e lá incluído também os seus perseguidores, muitos traziam problemas do dia a dia para que ele aconselhasse, para que ele orientasse, para que ele arbitrasse. Né? E em uma ocasião, uma pessoa que lá se encontrava pediu que ele, Jesus, pedisse ao seu irmão que dividisse a herança que havia recebido. E Jesus, voltando a ele, ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E aí ele conta uma parábola. Na terra, um certo homem rico produziu muito bem, um lavrador. E esse homem pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. E aí então ele pensou e disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir outros maiores. E ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E aí eu posso dizer a mim mesmo, você tem uma grande quantidade de bens. Para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Mas contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E Jesus reafirma, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Isso está em Lucas, capítulo 12, 16 a 21. Todos nós conhecemos e a gente convive, ou não, com pessoas, com companheiros, com amigos, com parentes, com colegas, que tem uma espécie de miopia, mas não dos olhos, mas da alma. Não enxergam um palmo diante do nariz, olham para o próprio umbigo, vivem da ilusão do egoísmo, que o egoísmo realmente é uma ilusão. Ele limita a nossa visão de realidade, ele nos cega. Nós nos concentramos em nós mesmos e criamos um véu que impede da gente ver as coisas como realmente elas são. Mas muitos confundem a autopreservação ou o autocuidado básico com o egoísmo. Tá? Aí não é o egoísmo, é a defesa que a gente utiliza a favor da nossa saúde física ou mental. Coisas que a gente tem que fazer em favor de nós ou dos nossos, em favor da nossa própria saúde física ou mental. Mas o egoísmo que se foca em si mesmo, em prejuízo de outro, esse sim é altamente prejudicial. Essa preocupação com a gente, conosco e com a família não é egoísmo. Que o lar é a escola das almas, é a primeira missão nossa. Mas existe aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem qualquer consideração para com seus vizinhos e companheiros de jornada. Cada um tem os seus problemas. Ele nunca se preocupou com a fome do outro, porque ele sempre viveu na fartura. E por isso,
nem lembrou de oferecer qualquer contribuição para obras, né, solidárias. Ele atende às exigências dos próprios filhos, com recursos de carinho, mas não tenta minimizar, espécie alguma, o sofrimento de crianças que a gente vê abandonadas por aí. Ele tem um vasto conhecimento, né, inteligência, né, mas tudo improdutivo, porque ele não estende essa luz que ele adquiriu àqueles que estão na escuridão, né, os ignorantes, os necessitados de luz, aqueles que necessitam de orientação. Essas pessoas, elas sabem desfrutar, curtir, aproveitar as vantagens pessoais. E hoje em dia a gente vê nas redes sociais como eles desfrutam, como curtem e aproveitam as suas vantagens. Mas não se preocupam, não tem nenhuma intenção de oferecer a oportunidade, né, de elevação e de progresso na vida daqueles que se encontram com ele no caminho. Né, não dividem, não partilham. Né, vai adiante em plena saúde, né, e vigor físico, mas tapando os ouvidos para não escutar o choro, o lamento e o pedido daqueles que estão doentes e que pedem proteção e consolo. Esse é que todos nós conhecemos. E de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, é um caso dos mais graves. Né? É esse que carece da nossa piedade. Né? E esse tem direito à internação urgente no pronto-socorro da nossa oração. No livro Alvorada do Reino, né, do Chico, Manuel traz lá, posses terrestres, aí no mesmo trecho. Louco, essa noite te ferirá a tua alma, que tens ajuntado para quem será? Repete. E do ponto de vista de posse, de propriedade, né, o que a gente realmente pode dizer? Isso é meu. Né? O nosso corpo. Né? Isso é uma bênção que foi concedida pela união dos nossos pais. Né? A família. Né? A família, a gente sabe que é uma equipe de almas próximas e outras bem distantes, né? Onde a gente se encontra para o mútuo aperfeiçoamento. É um estágio, não é um emprego, não é um trabalho, é um estágio. É temporário. E que se a gente resolver essas nossas pendências, né, a gente parte para outras missões. Mas se a gente não solucionar, a gente vai retornar em convivência, né? E às vezes em outras experiências, às vezes com mais dificuldade ainda, né? E a gente tem de nossos laços afetivos, né, que a gente tem? Não, isso aí existe para nos motivar, para nos aperfeiçoar, para a gente trabalhar e viver, mas eles podem ser mudados ou tirados a qualquer momento do nosso convívio, né? Nem nosso nome, que é uma doação temporária do registro civil, né, que nos foi dado lá no nascimento, que definiu o nosso nascimento, nossa situação. Ele nos distingue, né, mas que se de boa memória a gente cultivar, vai nos perpetuar com o tempo. Nosso nome será lembrado durante muito tempo, mas se a gente tiver uma boa memória. Nossa mente clara, nossos recursos físicos são instrumentos de nossa manifestação nessa terra. Eles também podem ser caçados a qualquer tempo, dentro da lei de causa e efeito. Nosso prestígio social é uma construção. Ela pode ser construída e pode ser destruída pelas opiniões dos amigos e dos nossos adversários, nossos inimigos, a qualquer tempo. Nosso conhecimento é provisório. Que a evolução, as coisas caminham rapidamente. Nosso conhecimento amanhã ele vai estar antiquado, né? Tem que ser renovado. A fortuna material é um empréstimo de Deus, que não raro, né, pode escapar do nosso controle por algum motivo qualquer diante do mundo maluco que está aí fora.
Quando a menos a gente esperar, pode estar sem nada, pode estar na miséria. Tudo o que a criatura possui é uma concessão, um benefício da providência divina ou da bondade humana. O que a gente tem de nosso mesmo, é a nossa própria alma. E já que a gente é usufrutuário, né, a gente utiliza de todos esses bens da vida, a gente deveria nos servir deles, né, e nos prevenir para dar conta depois ante as leis divinas. Quanto é esse uso e quanto nós aproveitamos e qual o rendimento que nós obtivemos com a administração desses mesmos bens. Se a gente quiser ser um trabalhador, ser um obreiro de Deus, a gente não deve esquecer que o mundo é o nosso campo de trabalho para o bem. Tá? E lembrar, quando a gente se lamenta que a gente trabalha e não vê resultado, Jesus, quando passou pela terra, do menosprezo e do desprezo que ele recebeu, ele fez um caminho radiante. O Chico, ele, através do Chico André Luiz, ele dá uma receita contra o egoísmo, que ele poderia tentar aplicar no nosso dia a dia, deve aplicar no nosso dia a dia. E ele fala, vários itens, ele fala, primeiro, que a gente tem que esquecer é o lado obscuro, o lado ruim da personalidade do próximo. Começar a esquecer os defeitos, começar a ver a pessoa do lado das coisas boas que ela tem. Uma outra coisa que precisa fazer é aprender a ouvir com calma aquela observação do nosso irmão, que muitas vezes é longa, né? E a pessoa fala, e etc., sem o impulso que a gente tem de interromper a palavra. A gente tem que esquecer, né, essa ilusão que a gente tem que nossos parentes são as melhores pessoas do mundo, para não se decepcionar. Né? E que a nossa casa, ela tem que ter todos os privilégios especiais. A gente também não deve disputar a paternidade de ideias proveitosas que a gente muitas vezes vê as pessoas divulgando, né? E um momento qualquer aquilo também passou na nossa cabeça. Não, mas eu já pensei, eu tinha pensado nisso, né? Tá? Mas só que você não aproveitou. Passou um dia na sua cabeça e você não. Então não deve discutir a paternidade da ideia. Também não devemos criar referências nas nossas próprias, a nós mesmos. Né? Ah, eu sou isso, eu sou legal, eu sou bonzinho, né? Senão a vaidade vai se instalar no nosso coração, com certeza. Outra coisa que ele recomenda, porque ele escute com serenidade e silêncio as observações que as pessoas nos fazem. Às vezes não são observações que a gente gostaria de estar ouvindo. Observações ásperas ou amargas, né? Dos nossos superiores, né? Ou dos nossos companheiros. E devemos auxiliar com calma e bondade aqueles companheiros ou até colaboradores quando estiverem perturbados. Devemos receber as pessoas com carinho, né? Aquelas pessoas irritadas, nervosas, desorientadas, né? Vacinando a gente mesmo contra o descontrole mental do outro. Devemos abandonar a crítica, compreendendo que a gente poderia estar no banco da reprovação. A gente deve se habituar também a respeitar, isso principalmente, as criaturas que adotam ponto de vista diferente daqueles que a gente tem, né? E que eles elegeram como um gênero de felicidade diferente da nossa, tá? Para a gente viver na Terra com o equilíbrio necessário. E por fim ele fala aqui que a gente tem que honrar a caridade dentro da nossa própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares.
com o desempenho das nossas próprias obrigações. Para depois que a gente estiver pleno dessa atividade, a gente esteja realmente habilitado a servir o mundo e a humanidade. Primeiro é o nosso lar, são os nossos companheiros. Muito obrigado a todos, um bom domingo. Estejamos na próxima semana mais uma vez reunidos aqui. Um abraço.